A cúpula do BRICS em Joburg. Há evidências de que os planos para uma nova moeda de liquidação comercial serão anunciados na próxima reunião do BRICS em Joanesburgo, de 22 a 24 de agosto, e, se assim for, será um grande desenvolvimento para os mercados globais e uma ameaça para o futuro do dólar. E uma nova moeda comercial supranacional para os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e a União Econômica da Eurásia têm o mérito de não ter que lidar com os interesses comerciais e monetários domésticos de cada Estado-membro. Ele seria projetado para garantir que seu status de reserva não dê poder primordial a uma nação, ao contrário do dólar. É provável que um anúncio sobre a nova moeda saia da cúpula, mas é provável que seja de natureza preliminar, e o ouro pode nem ser mencionado neste estágio. E faria mais sentido que o briefing de Glasev para projetar tal moeda fosse oficialmente expandido do comitê da EAEU, envolvendo a China mais diretamente. Sendo esse o caso, o único meio prático de vincular a nova moeda comercial a múltiplas commodities e interesses nacionais é usar o ouro. Torna-se cada vez mais conveniente para a Rússia ver esse movimento anunciado, e o momento pode muito bem coincidir com ou logo após a próxima investida de Putin na Ucrânia. Mas não devemos esperar que essa nova moeda chegue logo, apenas que ela esteja sendo planejada. Outro aspecto da cúpula de Joanesburgo é a crescente fila de membros do BRICS. Será necessário o acordo dos membros do BRICS existentes. Mas, dado que os 5 membros existentes têm interesses políticos diversos, se não for fácil, China e Rússia terão que forçá-los a serem aceitos ou formar uma categoria diferente de membros, como associados. De qualquer forma, pedidos formais foram enviados da Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Egito, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Além disso, Afeganistão, Belarus, Comores, Cuba, Congo, França, Gabão, Guiné-Bissau, Honduras, Cazaquistão, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Senegal, Sudão, Síria, Tailândia, Tunísia, Turquia, Uruguai, Venezuela e Zimbábue têm manifestou interesse. Incluindo os 5 membros existentes, ou seja, 36 nações no total. A manifestação de interesse mais interessante vem da França, com o presidente Macron tendo se inscrito para participar da cúpula de Joanesburgo. Ainda ontem, foi noticiado que lhe foi negada a oportunidade de comparecer. Mas é uma evidência visível de um membro da UE que não segue a linha americana. E recentemente, o conglomerado francês Total Energies vendeu GNL para a China por yuan, não dólares, sinalizando a independência da França dos petrodólares. Descontando a França de realmente se candidatar à adesão porque Macron tem suas mãos firmemente atadas pela UE, se a adesão fosse concedida a todos os outros candidatos e aos interessados em ingressar em um BRICS expandido, abrangeria 64% da população mundial e 33% da população mundial. PIB em 2017, o último ano para o qual todos os PIBs nacionais individuais estão disponíveis. Para referência, a população do ZEUA é de 4,25% da população global e 24% do PIB global de 2017. Parece ter passado despercebido, mas os únicos membros plenos da Organização de Cooperação de Xangai que não são membros do BRICS, solicitando adesão ou expressando interesse são os 4 estados da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, já no EAEU.
Além disso, 9 dos estados observadores e parceiros de diálogo da SCO estão entre os candidatos do BRICS. Isso é quase certamente organizado centralmente, com o possível objetivo de os BRICS se fundirem com a SCO, ou se tornarem indistinguíveis dela. Para a China e a Rússia, as vantagens de integrar a SCO com os BRICS são óbvias. Eles estão montando uma organização baseada no livre comércio que supera os EUA e a UE e se estende além da Ásia. Macron parece estar ciente das implicações, assim como os líderes industriais da Alemanha, abrindo caminho para um cisma da UE e uma extensão da hegemonia asiática. Ele constrói um bloco comercial que torna as sanções da Aliança Ocidental sem sentido e terá total independência do dólar e de suas moedas fiduciárias aliadas. Alternativas ao sistema de pagamentos internacionais SWIFT já existem e podem ser facilmente estendidas. Isso permitirá a cooperação militar e de inteligência contra o terrorismo, para o qual leia as operações negras do Five Eyes. Nisso, a experiência do Oriente Médio tem sido instrutiva. Desde que a Arábia Saudita ficou do lado da China e deu ordens aos EUA, a paz foi restaurada na região. O pensamento por trás de uma nova moeda comercial. Embora qualquer anúncio sobre um novo meio de liquidação comercial na cúpula do BRICS em Joanesburgo provavelmente seja preliminar, podemos ter certeza de que o trabalho braçal já foi feito por Sergei Glaziev. Além disso, várias declarações de nações dispostas a aceitar liquidação em moedas nacionais que não o dólar devem estar vendo isso como uma solução temporária, dependendo de acordos de pagamento mais satisfatórios. Os sauditas aceitando shillings quenianos, ou a Rússia aceitando reais iranianos não faz sentido em nenhuma outra base. Como a posição atual é temporária, ela é limitada no tempo. Em um artigo intitulado Rulo de Ouro 3.0, Como a Rússia pode mudar a infraestrutura de comércio exterior, e, escrito para o Vedomost, um jornal de negócios russo com sede em Moscou publicado em 27 de dezembro de 2022, Glaziev expôs seus últimos pensamentos. Além disso, foi coautor de Dmitry Mityaev, que é membro assistente do Conselho de Integração e Macroeconomia da Comissão Econômica da Eurásia. Portanto, este artigo não foi apenas uma reflexão de Glaziev, e podemos assumir que teve peso oficial na Rússia, em ao menos. O artigo enfocou o potencial de um rublo lastreado em ouro, em vez do novo meio de liquidação comercial, mas a mesma lógica se aplica. A partir deste artigo, a Comissão Cambial da EAEU agora parece ter descartado a proposta original indicada para uma nova moeda baseada em um índice ponderado de moedas e commodities participantes inteiramente, usando ouro e crédito com base nele como o principal meio de resolver os desequilíbrios comerciais. Presumivelmente, a exigência de fazer pagamentos na nova moeda comercial poderia ser contornada se uma ou mais moedas nacionais, como o rublo ou o renminbi, adotassem padrões de ouro confiáveis. A implicação é que o rublo irá readotar um padrão ouro algum tempo depois que uma moeda comercial lastreada em ouro for anunciada, revivendo o lastro em ouro, embora não a relação que os soviéticos operaram entre 1944 e 1961. Para reforçar a importância de um retorno ao padrão ouro, tanto a Rússia quanto os sauditas que lideram a OPEP+ estarão cientes das consequências do regime fiduciário dos petrodólares para seu principal produto de exportação, o petróleo bruto. Em agosto de 1971, quando o acordo de Bretton Woods foi abandonado, o preço do petróleo bruto era de $3,56 o barril e o preço de mercado do ouro era de $42,85.
Converter isso em onças de ouro por barril nos dá um valor de 0,0831 onça. Hoje, o preço do ouro do petróleo é de 0,036 onça por barril, uma queda de 57%. Em outras palavras, usar ouro Glaziev pode demonstrar que o verdadeiro custo da dolarização para a OPEP+ foi reduzir para mais da metade o valor de suas receitas de exportação desde que o acordo de Bretton Woods foi suspenso. Ao aceitar um novo meio de liquidação comercial vinculado ao ouro, essa erosão forçada dos EUA nos valores do petróleo cessará. E para compensar a perda de valor do petróleo com o fim de Bretton Woods, o preço do ouro em dólares teria que ser mais que o dobro do atual, acima de $4.400. As evidências aumentam, portanto, de que o ouro fornece uma estrutura dentro da qual Glaziev pretende operar. O fato de ele estar pensando dessa forma tornou-se fundamental para sua abordagem, confirmado por suas muitas referências ao ouro em seu artigo para Vedomosti, a história do rublo atrelado ao ouro e a degradação dos petrodólares pelos EUA. Pelo menos no Reino Unido, a mídia russa parece ser censurada, então o artigo Vedomosti de Glaziev, mencionado na nota final pode não estar disponível para muitos leitores no Ocidente. Portanto, para facilitar a referência, os pontos salientes na tradução para o inglês de seu artigo detalhado são resumidos da seguinte forma, com comentários adicionais entre colchetes. Nos 9 meses até setembro de 2022, o superávit comercial da Rússia com membros da EAEU, mais China, Índia, Irã, Turquia, Emirados Árabes Unidos etc. foi equivalente a 198,4 bilhões de dólares, contra 123,1 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Em outras palavras, as sanções da Aliança Ocidental falharam em suprimir as receitas petrolíferas da Rússia, apenas redirecionando suas fontes. Desde então, esse superávit diminuiu significativamente devido à queda nos preços do petróleo e de outras commodities. Hora de outra operação militar especial? O superávit comercial com os membros da SCO permitiu às empresas russas pagar dívidas externas, substituindo-as por empréstimos em rublos. Glaziev não aborda esse ponto, mas um retorno ao padrão ouro reduziria substancialmente os custos dos empréstimos em rublos. A Rússia tornou-se o terceiro maior país a usar o renminbi para acordos internacionais, respondendo por até 26% das transações de câmbio na Federação Russa. A parcela de acordos em moedas suaves está crescendo para membros da SCO, parceiros de diálogo e associados, substituindo dólares, e espera-se que aumente ainda mais. Esta é quase certamente uma correção temporária, antes de uma nova moeda de liquidação comercial ser estabelecida. Como essas moedas estão sujeitas a riscos cambiais e possíveis sanções, a melhor maneira de compensá-los é aceitar o pagamento em ouro não sancionado da China, Emirados Árabes Unidos, Turquia, possivelmente Irã e outros países, em vez de suas moedas locais. Uma moeda de liquidação comercial BRICS, SCO atrelada ao ouro eliminaria esse problema. O ouro comprado pelo Banco Central da Rússia pode ser armazenado em bancos centrais de países amigos para fins de liquidez e o restante repatriado para a Rússia. O ouro pode ser uma ferramenta única para combater as sanções ocidentais se usado para precificar todos os principais produtos internacionais, petróleo, gás, alimentos, fertilizantes, metais e minerais sólidos. Esta seria uma resposta adequada aos tetos de preço do Ocidente. E a Índia e a China podem ocupar o lugar dos comerciantes globais de commodities em vez da Glencore ou da Trafigura. O ouro,
junto com a prata, por milênios foi o núcleo do sistema financeiro global, uma medida honesta do valor do papel moeda e dos ativos. Foi cancelado há meio século, amarrando o petróleo ao dólar. Mas a era do petrodólar está terminando. A Rússia, junto com seus parceiros do leste e do sul, tem uma chance única de abandonar uma economia de dívida centrada no dólar. Ao assinar o Acordo de Bretton Woods, mas não o ratificar, para a URSS o Golden Rublo 2,0 desempenhou um papel importante na industrialização soviética do pós-guerra. Agora, as condições para o Golden Ruble 3,0 se desenvolveram objetivamente. As sanções contra a Rússia foram um bumerangue contra o Ocidente. Ele agora enfrenta instabilidade geopolítica e preços crescentes de energia e outros recursos, ou seja, ainda mais inflação de preços. Em 2023, haverá uma mudança de investimentos arriscados em instrumentos financeiros complexos para investir em ativos tradicionais, principalmente ouro. O aumento dos preços do ouro em relação à previsão do Saxo Bank de $3.000 por onça levará a um aumento substancial nos valores e quantidades de reservas de ouro. Grandes reservas de ouro permitirão à Rússia perseguir uma política financeira soberana e minimizar a dependência de credores externos. Observe que, além das reservas oficiais, acredita-se que a Rússia tenha pelo menos mais 10.000 toneladas, mais do que o total oficialmente declarado para o Tesouro do ZEUA. Colchete que fecha. Os bancos centrais estão aumentando suas reservas de ouro. A China tem uma proibição de exportação de todo o ouro extraído. De acordo com a Shanghai Gold Exchange, os clientes retiraram 23.000 toneladas de ouro. A Índia é considerada a campeã mundial em acumulação de ouro. O ouro está fluindo do Ocidente para o Oriente. O ouro do Banco Central do Ocidente está destinado com segurança ao estatuto desfeito, por meio de swaps e leasing. O Ocidente nunca dirá, e a auditoria de Fort Knox também não. Nos últimos 20 anos, a mineração de ouro na Rússia quase dobrou. A produção de ouro pode crescer de 1% do PIB para 2 ou 3%. A produção anual de ouro da Rússia deve aumentar de 300 toneladas para 500 toneladas, dando à Rússia um rublo forte, um orçamento forte e uma economia forte. Observe que nesta declaração Glaziev revela que espera que a maior parte do aumento da produção da mina seja em seu valor medido em dólares. Colchete que fecha. Glaziev está quase dizendo definitivamente que a Rússia planeja promulgar o rublo dourado 3,0. E não devemos ter dúvidas de que a Rússia está se afastando do sistema monetário fiduciário do Ocidente e vê preços de ouro muito mais altos expressos em dólares em queda. A única questão é a velocidade com que ele está se movendo nessa direção. O que Glaziev não mencionou em seu artigo Vedomosti, além de sua referência aos bancos centrais ocidentais não necessariamente possuindo suas reservas de ouro, seriam as consequências para o dólar e outras moedas fiduciárias ocidentais de ouro se tornando um meio de liquidação comercial em toda a Ásia, ou do rublo voltando a um padrão ouro. Inevitavelmente, os detentores de dólares e ativos financeiros, totalizando cerca de 30 trilhões de dólares, fariam julgamentos de valor comparativos não apenas para o dólar, mas também para sua exposição a outras moedas fiduciárias. Isso não apenas faria com que os atores do setor privado envolvidos no comércio transfronteiriço também reavaliassem sua exposição a moedas fiduciárias, mas todo o sistema de reservas de moeda fiduciária mantidas pelos bancos centrais poderia ser ameaçado. As fortes indicações são de que Putin apoia a tese de Glaziev.
Mas ele tem um mandato mais amplo, incluindo estratégia militar sobre a Ucrânia. A OTAN está agora comprometida com a guerra por procuração ucraniana pelo tempo que for necessário. Será necessária uma rápida vitória de Putin para acabar com essa miséria, e cada vez mais o resto do mundo sabe disso. Mas é quase certo que a próxima escalada militar de Putin desestabilizará os mercados financeiros na Aliança Ocidental. Um pânico renovado nos mercados de energia e commodities parece certo, o que levará a temores nos mercados financeiros da Aliança Ocidental de uma inflação de preços mais alta por mais tempo, elevando os rendimentos dos títulos e diminuindo as ações. Os investidores neo-keynesianos podem inicialmente esperar que a incerteza decorrente de uma ação militar renovada conduza a liquidez global para o dólar, que é seu porto seguro tradicional, em vez do ouro. Mas os mercados centrados no ZEUA não conseguem perceber que, com 30 trilhões de dólares, a moeda e os ativos financeiros já são de propriedade estrangeira, enquanto o ouro físico não é. E eles falham em perceber que Putin pode explorar essa fraqueza. Seria um bom momento para Putin encorajar as condições financeiras para desferir um grande golpe na hegemonia do dólar. Sob a cobertura do campo de batalha, a Rússia poderia permitir que os mercados elevassem os preços de quase todas as suas commodities exportadas. Seria então visto pelas nações neutras como uma resposta de mercado aos imperativos políticos das alianças ocidentais. Mas os preços crescentes de energia e commodities refletirão um declínio acentuado no poder de compra do dólar e sua coorte de moeda fiduciária de euros, ienes e libras esterlinas. Mais uma vez, ao perseguir seus objetivos militares e políticos na Ucrânia, a Aliança Ocidental seria vista pelo mundo como inteiramente responsável por danos financeiros colaterais. E isso certamente deve servir a Putin. Construindo um meio de troca comercial. Agora nos voltamos para a mecânica de construção de uma nova moeda transnacional lastreada em ouro. Uma condição que precisará estar em vigor é um valor para o ouro medido em mercadorias para apoiar o comércio interasiático. Apesar da acumulação de ouro pelos bancos centrais dos membros da Organização de Cooperação de Xangai, alguns deles podem não ter reservas oficiais de ouro suficientes para cobrir seus déficits de balanço de pagamentos, exceto por períodos limitados, exigindo um valor de ouro mais alto para fazê-lo. E outros membros, como a Rússia, poderiam ver o acúmulo contínuo de ouro físico por causa de seu superávit na balança de pagamentos. Idealmente, portanto, em vez de os acordos comerciais serem inteiramente em ouro físico, eles devem ser facilitados por um sistema bancário cujos valores de crédito sejam seguramente baseados em ouro para garantir a flexibilidade. A tarefa, portanto, é projetar uma moeda não nacional inteiramente nova lastreada em ouro, criada especificamente para o comércio transfronteiriço e transações de commodities. Presumivelmente, é isso que Glaziev está tentando alcançar, em vez do projeto EAEU mais pesado originalmente anunciado. É uma tarefa relativamente simples e não requer blockchains e a parafernália de um CBDC. O mantra deve ser simples e, portanto, sem mistério. A lista com marcadores a seguir é um breve esboço de como uma nova moeda de liquidação comercial baseada no ouro pode ser estabelecida para substituir o dólar fiduciário em todas as transações entre os países membros da SCO, BR e CS. Por ser completamente independente das moedas nacionais, deve ser politicamente aceitável para todos os envolvidos, bem como uma solução prática de longo prazo para facilitar as ambições do eixo russo-chinês de uma revolução industrial asiática, livre da interferência dos Estados Unidos e seus aliados. Os elementos essenciais são os seguintes.
O anúncio da criação de um novo Banco Central, NCB, e uma nova moeda baseada em ouro nas linhas abaixo será feito antes da implementação para permitir que os mercados de ouro se ajustem ao novo regime antes que ele entre em vigor. Um novo Banco Central é então estabelecido, cuja função é emitir uma nova moeda escritural lastreada em ouro físico, emitida e disponível apenas para os bancos centrais participantes. Ele será projetado para ser um substituto de ouro totalmente confiável, independente dos valores da moeda fiduciária. A nova moeda só poderá ser resgatada em ouro físico pelos bancos centrais participantes. Eles também estarão livres para aumentar suas reservas de moeda do NCB enviando ouro adicional ao NCB a qualquer momento. Os participantes elegíveis do NCB serão apenas os bancos centrais das nações participantes, limitados aos países membros da SCO, EA, EU, IBR e CS. A moeda do BCN é emitida para os bancos centrais nacionais contra a atribuição de um mínimo de 40% de lastro em ouro para ela. Por exemplo, a moeda que representa 1 milhão de gramas de ouro garante uma alocação de 2.500.000 unidades monetárias denominadas em gramas de ouro. O ouro não tem de ser entregue a um ponto de armazenamento central, mas pode ser destinado, a partir das reservas de ouro de um banco central participante, desde que sejam armazenados de forma segura em cofres numa lista aprovada pelo BCN. Os bancos comerciais que negociam nos países membros e em outros lugares serão livres para criar e negociar crédito denominado na nova moeda do BCN. Os emissores e usuários desse crédito sempre têm a liberdade de adquirir ouro físico nos mercados, caso desejem respaldar o crédito criado na nova moeda com o próprio ouro. Todos os impostos e restrições à propriedade do ouro devem ser totalmente removidos pelas nações participantes. O status legal do ouro como dinheiro deve ser reafirmado, se necessário. Será necessário estabelecer um sistema de compensação central eficiente para bancos comerciais que negociem crédito com base na nova moeda. Acompanhados pelos principais produtores de energia estabelecendo referências de preços, as bolsas de commodities nos países membros serão obrigadas a precificar todos os produtos na nova moeda do BCN, substituindo completamente os preços em dólares americanos para o comércio entre os países membros participantes. Eles ainda podem cotar preços em dólares para outros, se assim o desejarem. O objetivo da nova moeda é fornecer a base para o financiamento do comércio e outros acordos financeiros transfronteiriços em uma base monetária sólida. Também é provável que leve as nações participantes a colocar uma ênfase maior na estabilidade de suas próprias moedas, ao mesmo tempo em que oferece um refúgio seguro de um colapso sistêmico da moeda fiduciária. Todas as evidências empíricas nos informam que, quando o ouro se torna o meio pelo qual o crédito é valorizado, o próprio valor do crédito não depende da estabilidade na quantidade de crédito, tirando seu valor do ouro. Essa estabilidade confere certeza de preços ao comércio e ao investimento, condições necessárias para maximizar o progresso econômico, especialmente no contexto de um desenvolvimento industrial mais amplo em toda a Ásia. Construído nas linhas acima, muito pouco ouro físico seria necessário para subscrever valores de pagamento transfronteiriços para o comércio na Ásia e além. Essa moeda de liquidação comercial deve ser simples e rápida de estabelecer. Deve estar livre de interferência de membros da Aliança Ocidental tentando preservar seus próprios sistemas de moeda fiduciária. E o lastro de ouro de 40% rima com o requisito básico para um padrão monetário metálico estabelecido por Sir Isaac Newton, quando era mestre da Casa da Moeda Real.